Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com o que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Você já percebeu que algumas pessoas parecem ser respeitadas sem precisar justificar cada decisão que tomam, enquanto outras sentem a necessidade constante de explicar suas escolhas, seus sentimentos e até mesmo quem são? O mais curioso é que, muitas vezes, quanto mais alguém tenta ser compreendido, menos é valorizado. E embora isso pareça injusto, existe uma explicação psicológica profunda por trás desse comportamento. O hábito de se explicar excessivamente não surge do nada. Ele costuma estar ligado à necessidade de aprovação, ao medo de ser mal interpretado e à busca silenciosa por validação. Sem perceber, muitas pessoas passam anos tentando convencer os outros de suas intenções, enquanto acabam transmitindo exatamente o oposto daquilo que desejam comunicar. Neste vídeo, você vai entender por que o dia em que você para de se explicar pode mudar completamente a forma como as pessoas enxergam você. Vamos explorar os mecanismos psicológicos que influenciam a percepção social, o impacto invisível da autoconfiança na comunicação, como a necessidade de justificativa afeta seus relacionamentos e por que algumas atitudes silenciosas possuem mais força do que longos discursos. Você também descobrirá como a mente humana interpreta sinais de segurança emocional, como padrões comportamentais influenciam o respeito que recebemos e por que muitas pessoas acabam enfraquecendo sua própria imagem sem perceber. Este é um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Se você já sentiu que não é compreendido, que precisa explicar demais suas decisões ou que as pessoas não valorizam sua palavra da forma que deveriam, acompanhe este vídeo até o final. O que você está prestes a descobrir pode mudar a maneira como você se comunica, como se posiciona diante dos outros e, principalmente, como passa a enxergar a si mesmo. Você já percebeu como algumas pessoas parecem viver tentando convencer os outros de que estão certas? Talvez isso aconteça com você mais vezes do que imagina. Alguém questiona uma decisão sua, faz um comentário atravessado ou demonstra não concordar com algo que você fez e quase imediatamente surge aquela necessidade de explicar tudo. Você explica o motivo da sua escolha, explica sua intenção, explica o que quis dizer, quando percebe, está tentando provar para alguém algo que nem deveria precisar ser provado. O problema é que, na maioria das vezes, quanto mais você se explica, mais sente que não foi compreendido. E isso gera uma sensação frustrante que muitas pessoas carregam diariamente sem perceber. Aos poucos, a conversa deixa de ser sobre o assunto e passa a ser sobre a necessidade de aprovação. É como se uma parte da mente acreditasse que, encontrando as palavras certas, finalmente seria validada por todos ao redor. Mas a realidade costuma ser diferente. Algumas pessoas continuarão discordando, outras continuarão julgando, e algumas sequer estavam interessadas em entender você desde o começo. O mais curioso é que esse comportamento raramente nasce da arrogância. Na maioria das vezes, ele surge do medo silencioso de ser mal interpretado, rejeitado ou visto de forma injusta. E é exatamente aí que muitas pessoas entram em um ciclo que desgasta a autoestima sem perceber. Porque toda vez que você sente a obrigação de justificar quem é, acaba entregando aos outros o poder de decidir se sua explicação é suficiente ou não. E existe uma razão psicológica muito mais profunda por trás disso. Uma razão que começa a influenciar a forma como as pessoas enxergam você antes mesmo que qualquer palavra seja dita. O que poucas pessoas percebem é que a necessidade de se explicar nem sempre nasce da situação atual. Muitas vezes, ela vem de um padrão que a mente construiu há anos e que continua funcionando no automático. Pense em quantas vezes você já tentou evitar um conflito explicando demais suas intenções. Talvez tenha acontecido no trabalho, em um relacionamento ou até dentro da própria família. Sem perceber, seu cérebro aprende que justificar cada atitude pode ser uma forma de evitar críticas, rejeição ou desaprovação. O problema é que esse mecanismo, que parece proteger você, frequentemente produz o efeito contrário.
Existe um detalhe curioso no comportamento humano. As pessoas observam muito mais a forma como alguém se posiciona do que a quantidade de argumentos que essa pessoa apresenta. Quando alguém sente necessidade constante de se justificar, muitas vezes transmite uma mensagem invisível de insegurança, mesmo quando está completamente certo. E isso acontece porque o cérebro humano interpreta sinais emocionais antes mesmo de analisar as palavras. É por isso que algumas pessoas falam pouco e ainda assim são levadas a sério, enquanto outras apresentam dezenas de explicações e continuam sendo questionadas. No campo social, isso aparece o tempo todo. Está na pessoa que pede desculpas por opiniões simples, naquele amigo que sempre tenta provar que não teve má intenção, ou em quem passa minutos justificando uma decisão que poderia ser comunicada em poucas frases. O padrão invisível é que, quanto mais você tenta controlar a percepção dos outros através de explicações, mais depende da aprovação deles para se sentir confortável. E é exatamente nesse ponto que surge uma das maiores armadilhas emocionais que quase ninguém percebe enquanto está vivendo ela. Com o passar do tempo, esse hábito de se explicar começa a produzir consequências que vão muito além de uma simples conversa. O mais perigoso é que essas mudanças acontecem de forma silenciosa. A pessoa acredita que está apenas tentando ser compreendida, mas aos poucos sua forma de se posicionar diante dos outros começa a mudar. Ela passa a revisar mentalmente tudo o que diz, antecipa possíveis críticas antes mesmo que elas aconteçam e sente necessidade constante de esclarecer qualquer mal-entendido, por menor que seja. Isso consome energia emocional e altera a maneira como ela é percebida socialmente. Em muitos casos, amigos, colegas de trabalho e até familiares começam a enxergar essa postura como um sinal de dúvida interna. Não porque a pessoa seja fraca, mas porque a confiança costuma ser percebida através da tranquilidade com que alguém sustenta suas decisões. Quando existe uma justificativa para tudo, a mensagem que chega ao outro nem sempre é a que se pretende transmitir. Aos poucos, a presença daquela pessoa perde força. Ela começa a pedir permissão emocional para existir, como se precisasse da aprovação dos outros para validar suas escolhas. E existe algo ainda mais profundo acontecendo. Quanto mais alguém se acostuma a explicar quem é, menos tempo dedica simplesmente ser quem é. Em vez de viver suas decisões, passa a defendê-las. Em vez de seguir seu caminho, passa a administrar a opinião alheia. Isso afeta relacionamentos, reduz a autenticidade das interações e cria uma sensação constante de vigilância emocional. Mas existe um detalhe surpreendente nesse processo. Muitas das pessoas que conquistam mais respeito não fazem isso porque aprenderam a falar melhor. Elas aprenderam algo muito mais poderoso sobre a forma como a mente humana interpreta segurança e valor pessoal. Se existe algo que torna esse comportamento tão difícil de perceber, é o fato de que ele raramente começa na vida adulta. Na maioria das vezes, a raiz está muito mais atrás. Muitas pessoas cresceram em ambientes onde precisavam justificar constantemente suas escolhas, seus sentimentos ou até mesmo sua maneira de ser. Talvez tenham ouvido frases como "explique melhor", "você está errado", "isso não faz sentido", ou tenham sentido que só eram compreendidas quando apresentavam argumentos suficientes para se defender. Com o tempo, a mente registra essas experiências não apenas como lembranças, mas como padrões emocionais. E é aí que acontece algo interessante. Mesmo quando a situação atual não exige defesa alguma, o cérebro reage como se ainda estivesse tentando evitar uma antiga rejeição. É por isso que alguém pode sentir uma necessidade enorme de se explicar para um colega de trabalho, para o parceiro ou até para desconhecidos nas redes sociais. A situação parece nova, mas a emoção por trás dela é antiga. A mente não está respondendo apenas ao que está acontecendo agora. Ela está reagindo a tudo aquilo que aprendeu no passado sobre aceitação, aprovação e pertencimento. Essa é a força da memória emocional. Ela não guarda apenas fatos. Ela guarda sensações. Guarda o desconforto de não ser compreendido, a frustração de ser julgado injustamente e o medo silencioso de ser rejeitado por simplesmente pensar diferente. E quando essas emoções não são reconhecidas, elas continuam influenciando comportamentos sem pedir permissão. O mais curioso é que muitas pessoas acreditam que estão tentando convencer os outros, quando na verdade estão tentando aliviar uma insegurança que nasceu muito tempo atrás. E compreender isso abre espaço para uma mudança importante na forma como você enxerga sua própria necessidade de explicação. Talvez a maior mudança aconteça no momento em que você percebe que nem toda opinião precisa de uma resposta e nem toda interpretação errada precisa ser corrigida.
Isso não significa se tornar frio, indiferente ou deixar que as pessoas pensem qualquer coisa sem limites. Significa apenas compreender que existe uma diferença enorme entre se comunicar e tentar controlar a percepção dos outros. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditam que serão finalmente respeitadas quando encontrarem as palavras certas para explicar quem são. Mas a experiência mostra que o respeito raramente nasce da quantidade de explicações. Ele costuma surgir da coerência entre aquilo que alguém diz, faz e sustenta ao longo do tempo. Quando você começa a observar esse padrão em vez de reagir automaticamente a ele, algo interessante acontece. A necessidade urgente de convencer diminui. Você passa a notar quantas vezes estava respondendo a um desconforto interno e não necessariamente a uma situação real. Algumas pessoas continuarão entendendo você. Outras continuarão discordando. E algumas jamais mudarão de opinião, independentemente do quanto você explique. A diferença é que isso deixa de consumir a mesma energia emocional. Aos poucos, você percebe que sua identidade não depende da aprovação imediata de quem está à sua volta. Suas decisões começam a ser guiadas mais pelos seus valores do que pela tentativa constante de evitar julgamentos. E essa mudança não acontece de uma vez, nem surge como uma fórmula pronta. Ela costuma começar de forma silenciosa, quando você passa a reconhecer os momentos em que sente vontade de se justificar e escolhe apenas observar esse impulso antes de agir. Porque, muitas vezes, o dia em que as pessoas começam a enxergar você de forma diferente não é o dia em que você muda quem é. É o dia em que para de tentar convencer todo mundo disso. Existe um ponto que muitas pessoas demoram anos para perceber. Grande parte dos conflitos que enfrentamos não começa no mundo ao nosso redor, mas nos padrões invisíveis que carregamos dentro da mente. Padrões que influenciam relacionamentos, decisões, autoestima, emoções e a forma como enxergamos a nós mesmos sem que percebamos. Se você se identificou com este vídeo, se já sentiu a necessidade constante de se explicar, buscar aprovação, repetir comportamentos que gostaria de mudar ou carregar sentimentos que parecem se repetir em diferentes momentos da vida, talvez esteja faltando compreender a origem de tudo isso. Foi exatamente para esse tipo de descoberta que o Bom Dia Café, Ponto com Terapia foi criado. Um conteúdo profundo e acessível que conecta psicoterapia, psicanálise e filosofia para ajudar você a entender o que acontece por trás dos seus pensamentos, emoções e comportamentos. Você terá contato com conceitos transformadores de Carl Jung, como arquétipos, sombra, persona, sonhos, símbolos e inconsciente coletivo, além de reflexões inspiradas em Freud, Lacan, Winnicott e princípios filosóficos que ajudam a enxergar a mente humana de uma forma completamente diferente. Mais do que adquirir conhecimento, você começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Aqueles comportamentos automáticos, inseguranças recorrentes, medos silenciosos e conflitos internos que muitas vezes parecem não ter explicação passam a fazer sentido. E quando algo faz sentido, ele deixa de controlar você da mesma forma. O objetivo não é oferecer fórmulas prontas ou promessas irreais. O objetivo é proporcionar clareza. Porque quanto mais você entende sua própria mente, mais consciente se torna das escolhas que faz todos os dias. E essa compreensão pode impactar sua vida emocional, seus relacionamentos, sua autoconfiança e a maneira como você se posiciona diante do mundo. O link está no comentário fixado. Talvez essa seja a oportunidade de finalmente compreender aquilo que você sente há anos, mas nunca conseguiu colocar em palavras. Talvez o mais interessante sobre tudo isso seja perceber que a forma como as pessoas enxergam você nem sempre muda quando você fala mais. Em muitos casos, ela muda quando a necessidade de convencer desaparece. Durante grande parte da vida, muitas pessoas acreditam que serão finalmente compreendidas se encontrarem a explicação perfeita, o argumento perfeito ou as palavras perfeitas. Mas a experiência humana raramente funciona dessa forma. Existem pessoas que continuarão interpretando você através das próprias crenças, experiências e expectativas. E por mais que isso pareça desconfortável, talvez seja exatamente essa realidade que torna tão desgastante a tentativa de controlar a percepção alheia. Afinal, ninguém consegue administrar completamente a forma como será visto por cada pessoa que encontra pelo caminho. O que torna esse tema tão profundo é que ele não fala apenas sobre comunicação. Ele fala sobre identidade. Fala sobre quantas vezes alguém deixa de viver uma experiência para tentar justificá-la, quantas vezes troca a própria tranquilidade pela necessidade de ser entendido e quantas vezes entrega aos outros a responsabilidade de validar quem realmente é.
E talvez seja por isso que algumas mudanças acontecem de maneira quase imperceptível. Não porque o mundo ao redor mudou de repente, mas porque a forma de enxergar a si mesmo começou a mudar silenciosamente. A partir desse momento, certas explicações deixam de parecer necessárias, certos julgamentos perdem força e algumas opiniões deixam de ocupar o espaço que ocupavam antes. No fim, a questão nunca foi apenas o quanto você explicava suas escolhas. A questão era entender por que sentia que precisava explicá-las. E quando essa pergunta começa a fazer sentido, muitas coisas passam a ser vistas de uma forma completamente diferente. Se você chegou até aqui, significa que este conteúdo despertou uma reflexão importante sobre a forma como a mente humana funciona e como pequenos padrões podem influenciar a maneira como vivemos e nos relacionamos. Agora quero saber de você. Em algum momento da sua vida, você já sentiu que precisava se explicar demais para ser compreendido? Escreva nos comentários a sua experiência, porque sua reflexão pode ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando conteúdo sobre psicologia, comportamento humano, emoções e desenvolvimento pessoal. E antes de sair, assista ao vídeo que apareceu no card, porque ele se conecta diretamente com este tema e pode revelar outros padrões da mente que muitas pessoas repetem sem perceber. Você também pode conferir a nossa playlist de psicologia e comportamento humano para continuar essa jornada de autoconhecimento. Obrigado por ficar até o final. Nos vemos no próximo vídeo.